É o dia 6 de dezembro de 1273. Tomás de Aquino recebe, precisamente no dia de São Nicolau de Bari, uma revelação que decididamente o faz parar de escrever. Seu amigo, confessor e diretor espiritual, Frei Reginaldo de Piperno, fica perplexo diante daquela atitude de Tomás de Aquino, do padre Tomás de Aquino, frei da ordem dominicana como ele, e pergunta por que ele não quer escrever mais, uma vez que estavam, nesse exato momento, Santo Tomás de Aquino estava escrevendo sua obra de maior relevância, que foi, sem dúvida alguma, a Suma de Teologia, e Frei Reginaldo de Piperno sabia que aquilo daria muita glória a Deus e ajudaria a tantas pessoas, e então pede a Tomás de Aquino por que ele não quer mais escrever, e Tomás de Aquino fica calado, não quer se explicar, simplesmente explica que não pode mais escrever. Frei Reginaldo insiste, até que num determinado momento Frei Reginaldo fala: Frei Tomás, por amor de Deus, por que não quer mais escrever? E então Tomás de Aquino, Frei Tomás de Aquino, responde da seguinte maneira, mais ou menos, né? Frei Reginaldo, já que você me perguntou utilizando a expressão por amor de Deus, então por amor de Deus eu te digo que não posso mais escrever, porque naquele 6 de dezembro eu recebi uma revelação divina, eu vi coisas tão maravilhosas que tudo que eu escrevi até agora parece palha, digna de ser queimada no fogo. Bom, essa palha continua a alimentar a vida de tantos teólogos, de tantos fiéis, de tantos infiéis, de tantas pessoas, academias, faculdades, universidades, porque sem dúvida alguma, por mais que o próprio Tomás de Aquino, quase no final da vida, tenha visto a sua obra teológica como palha diante do pouco da realidade que ele conseguiu ver naquele dia 6 de dezembro, numa visão espiritual, sobrenatural, uma visão mística, sem dúvida alguma essa palha, que é a Suma de Teologia e toda a obra de Tomás de Aquino, serviu e continuará a servir para expressar na nossa linguagem humana, que é assim que funcionamos em teologia, por mais que sejam coisas sublimes, realidades maravilhosas, eternas, que nós tenhamos que explicar, e no entanto temos que explicá-las em uma linguagem humana, compreensível. E Tomás de Aquino é, sem dúvida alguma, desses teólogos que conseguiram expressar de maneira bastante clara, ordenada, precisa, grandes mistérios da nossa fé. Basta dizer que, por exemplo, no Concílio de Trento, quase que os dois únicos livros que o Concílio de Trento tinha diante de si era a Sagrada Escritura e a Suma de Teologia de Tomás de Aquino, para rebater os erros protestantes no século XVI. Basta dizer que praticamente logo após a morte de Santo Tomás de Aquino, ele passa a ser recomendado pelos sumos pontífices, pelos papas, de maneira assim bastante frequente, a tal ponto que o Papa Leão XIII, em 1879, na encíclica Aeterni Patris, vai recomendá-lo solenemente aos estudantes de teologia, de filosofia, e sem dúvida alguma Tomás de Aquino não perde atualidade. Bom, nós aqui
nesse congresso de tomismo, estamos já contemplando diversas perspectivas do pensamento do Dr. Angélico de Santo Tomás de Aquino, e a mim, Padre François Costa, coube a honra de falar um pouco para vocês sobre a Cristologia de Santo Tomás de Aquino. Permitam-me situar um pouco, talvez, por que a Cristologia de Santo Tomás de Aquino. Bom, ao receber o convite para expor a Cristologia do Dr. Angélico de Santo Tomás, fiquei muito feliz porque a Cristologia dentro da teologia é a minha paixão. De fato, os meus estudos teológicos, especialmente na tese de doutoramento, que terminei em 2011, foi sobre a Cristologia na obra do Jean Danielou, um desses famosos teólogos do século XX, amigo de Henri de Lubac, de Hans von Balthasar e de tantos outros teólogos de primeira linha aí que acabaram colaborando muito com o Concílio Vaticano II. Encontrei-me com a obra do padre Danielou, jesuíta, e fiquei encantado e resolvi extrair, ordenar, sistematizar a Cristologia na obra do Jean Danielou. Sinceramente, o encontro com a Cristologia do Jean Danielou favoreceu algo que já estava na alma há muito tempo, o desejo de conhecer mais e mais Jesus Cristo. O apóstolo Paulo chega a dizer que diante do conhecimento de Cristo tudo parece esterco, lixo. E realmente cativou-me sempre nas leituras e trabalhos teológicos a perspectiva Cristo. Sem dúvida alguma, o mistério da encarnação é a medida de toda a teologia, de todos os aspectos teológicos. Se a gente pega aí a confissão de fé, que afirma que Jesus Cristo é perfeito Deus e perfeito homem, nós podemos aplicar isso a tantas realidades, podemos aplicar isso à teologia moral, à teologia espiritual, à correta interpretação da Escritura na igreja. Podemos ver essa perspectiva da encarnação em todos os padres da igreja, na liturgia. Enfim, o mistério da encarnação é a medida de toda a teologia, de toda a piedade cristã, de tudo, porque Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens, em sua humanidade. Jesus Cristo é o pontífice, é a ponte, e, portanto, em Jesus Cristo, na sua perfeita divindade e perfeita humanidade, unidas em uma única pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nós temos aí todo o resumo da fé cristã, todo o resumo da fé católica. Por isso, tem que ser, para cada um de nós, uma paixão. Conhecer Jesus Cristo para amá-lo mais e proclamá-lo com um conhecimento cada vez mais preciso, ainda que seja palha, e também desde o nosso amor a Cristo, a Santíssima Trindade, porque fazer teologia sem piedade é como ter um esqueleto no qual não há carne. Por isso, Tomás de Aquino, sem dúvida alguma, é desses teólogos que, no mistério da encarnação e a partir do mistério da encarnação, encontra tudo, né? Eu queria chamar a atenção, no início dessa conferência, que poderia prolongar-se em todo um curso, né? A Cristologia de Tomás de Aquino, queria chamar a atenção para umas coisas que eu escrevi no meu livro de Cristologia. Em primeiro lugar, dizer que o livro de Cristologia que eu escrevi, que foi publicado em 2020, se titula Jesus Cristo, o único Salvador.
É uma perspectiva soteriológica da cristologia, poderia dizer assim, ou seja, soteriologia é a ciência da salvação, né? Soterios mais logos, né? Cristologia seria o tratado sobre Cristo, Christos Logos, né? O tratado sobre Cristo. E a Soterios Logos é o tratado sobre a salvação. Percebo que em Tomás de Aquino, mais do que uma cristologia, o que existe é uma soteriologia na qual está incluída uma cristologia. Vou me explicar um pouco melhor. No contexto do Concílio Vaticano II, se descobriu com muita força a teologia da Escritura e dos padres, ou melhor, se redescobriu a teologia da Escritura e dos padres. E é, assim, um elemento comum afirmar que o pensamento que perpassa a Sagrada Escritura é um pensamento que resume a grande história da salvação e que se concentra especialmente no conceito de aliança. A mesma coisa nós encontramos nos Santos Padres. Os Santos Padres falam da história da salvação, a começar com Abraão, Isaac, Jacó, os 12 patriarcas, a escravidão e a libertação do Egito, os profetas, os diversos escritos do Antigo Testamento, até chegar àquilo de Gálatas 4, né? Quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Jesus Cristo, ele é esperado na história da salvação e finalmente chega o momento da sua vinda, no momento da encarnação, nascimento, vida, ações, paixão, morte, ressurreição, ascensão de Jesus aos céus. O Concílio Vaticano II redescobriu essa história da salvação, sem dúvida alguma ajudado por toda uma teologia, especialmente no século XX, e a partir de então, praticamente toda a teologia que nós temos tanto no Concílio Vaticano II quanto depois do Concílio Vaticano II, nós podemos afirmar que é uma teologia histórico-salvífica. Sem dúvida alguma, essa maneira de redescobrir e de posicionar-se perante a teologia responde também a um dos grandes desafios do século XX, que foi o marxismo, que foi uma interpretação filosófica da história, uma interpretação política da história. A teologia católica fixou-se também na história, só que desde o ponto de vista teológico, e redescobriu uma história salutis, uma história da salvação. Eu, no meu livro manual de Cristologia, sigo essa linha. O livro saiu em 2020, sua primeira edição. Estamos na segunda edição, pela editora Cultor de Livros. Vocês podem pedir o livro, né? Fiquem à vontade. E vão encontrar aí na página 136, vou conferir aqui para não falar de 136 exatamente, vão encontrar uma epígrafe, diria que é pequena diante da grandiosidade de Tomás de Aquino, onde eu exponho, em linhas gerais, a cristologia de Tomás de Aquino. Jesus Cristo Salvador segundo Santo Tomás de Aquino. Jesus Cristo Salvador. Observem bem que já no título coloco uma perspectiva soteriológica. O título do meu livro também tem uma perspectiva soteriológica, Jesus Cristo, o único Salvador, respondendo também, ou melhor, contribuindo aquilo que a Congregação para a Doutrina da Fé já tinha dito no documento Dominus Jesus sobre a unidade e a unicidade da salvação em Jesus Cristo. Toda salvação é cristológica e eclesiológica, segundo o documento da Congregação para a Doutrina da Fé. O título do meu livro, e todo ele sem dúvida alguma, pode ser considerado um desdobramento
teológico sobre esse tema, a unicidade da salvação em Jesus Cristo. Então se percebe que a Sagrada Escritura, os Santos Padres, Santo Tomás de Aquino, tem uma perspectiva soteriológica da cristologia. Daí que, quando eu escrevi o livro também, eu pensei que era importante unir esses dois tratados, né? Mas desde uma perspectiva soteriológica. Justifique essa maneira de fazer as coisas o que Santo Tomás de Aquino diz no prólogo. Vou ler o prólogo da terceira parte da Suma de Teologia de Santo Tomás de Aquino. Nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, para salvar seu povo de seus pecados, observem bem, para salvar, perspectiva soteriológica, salvadora, para salvar seu povo de seus pecados, segundo o testemunho do anjo, mostrou-nos em si mesmo o caminho da verdade, através do qual possamos chegar, pela ressurreição, à bem-aventurança da vida imortal. Quem lê essas primeiras palavras facilmente deduz que Tomás de Aquino está preocupado com a salvação do ser humano. Continua Tomás de Aquino: para tanto, em primeiro lugar, devemos considerar o próprio Salvador. Em segundo lugar, seus sacramentos pelos quais alcançamos a salvação. Em terceiro lugar, o fim da vida imortal, a qual chegamos ressuscitando por ele. Creio que não precisa grandes explicações para comentar que, em primeiro lugar, se contemplou o Salvador, em segundo lugar, os sacramentos da salvação e, em terceiro lugar, a própria salvação do ser humano. É impressionante como a perspectiva da salvação toma de conta realmente do pensamento de Santo Tomás de Aquino. E continua o mesmo autor no prólogo da Suma de Teologia, na terceira parte. Quanto ao primeiro tópico, ou seja, o Salvador, apresentam-se duas considerações. A primeira refere-se ao próprio mistério da encarnação, segundo a qual Deus se fez homem para a nossa salvação, e a segunda, ao que o nosso Salvador, isto é, o Deus encarnado, realizou e sofreu. Pronto, aqui se pode perceber que realmente a cristologia de Tomás de Aquino, na verdade, é uma soteriologia dentro da qual se encontra a cristologia. O que importa para Tomás de Aquino mesmo é a soteriologia. O Salvador. Se ele não nos salvou, se ele não ressuscitou, se ele não morreu e ressuscitou para a nossa salvação, então ele seria mais uma personagem da história, sem grande repercussão para a nossa vida. Pelo menos não para a nossa vida eterna, né? Por isso, Jesus Cristo nos interessa como Salvador principalissimamente. Olha, Santo Tomás de Aquino não tratou de soteriologia e de cristologia somente na Suma de Teologia. Mas, sem dúvida alguma, a Suma de Teologia é o seu pensamento mais maduro. Por isso eu estou me baseando muito nele. Só para não deixar assim, sem citar nada, eu queria mencionar aqui a Suma contra os Gentios, que, como vocês sabem, está composta de 4 livros, e no livro 4 da Suma contra os Gentios, nós encontramos lá um grande compêndio da doutrina cristã sobre a Trindade, a encarnação, portanto, soteriologia e cristologia, e finalmente os sacramentos e a ressurreição. Quer dizer, na Suma de Teologia nós encontramos cristologia. Mas também nós encontramos cristologia no Compêndio de Teologia, que é outra obra de Tomás de Aquino, e queria mostrar mais uma vez que também no Compêndio de Teologia, Tomás de Aquino estuda a Jesus Cristo como Salvador. Vejam só, no capítulo onde está próximo de Santo Tomás de Aquino, está muito próximo de Santo Tomás de Aquino entrar na cristologia.
que ele começa a fazer no capítulo 200, né? Mas Tomás de Aquino, ele não entra diretamente assim na cristologia sem uma perspectiva soteriológica. Vejam bem, eu disse que Tomás de Aquino entra na cristologia no capítulo 200 do Compêndio de Teologia, mas no 199, Tomás de Aquino pergunta sobre a reparação da natureza humana por Cristo. Na verdade, então, por mais que a questão 200 fala sobre a natureza humana só poderia ser reparada por Deus e por Deus encarnado, talvez aí a gente poderia colocar o começo da cristologia, no entanto, ou da soteriologia, que inclui a cristologia. No entanto, no capítulo anterior já está apontando para Cristo, porque está o drama da natureza humana. A natureza humana está corrompida, né? Não totalmente, porque se a gente falar que está totalmente corrompida, então já se estaria numa concepção protestante. Mas, sem dúvida alguma, a natureza humana corrompida precisa ser reparada. Então, o capítulo 199 pode ser considerado uma ponte entre a antropologia e a cristologia. Vou ler até um pedacinho desse capítulo 199. Convinha, portanto, que a natureza humana corrompida, diz Tomás de Aquino, fosse reparada pela providência divina. Primeiro, porque não poderia ela chegar à perfeita beatitude se a sua corrupção não fosse removida, porque a beatitude, sendo um bem perfeito, não pode sofrer nenhum defeito, muito menos este defeito, que é o pecado, o qual, de certo modo, se opõe à virtude, que é o caminho para a beatitude, como dissemos acima. Sendo o homem feito para a beatitude, porque esta é o seu fim último, se o pecado não fosse removido, resultaria que a obra de Deus em tão nobre criatura estaria frustrada. Mas o salmista mostra como isso é inconveniente quando diz: para nada criastes os filhos dos homens? Por este motivo, a natureza humana deveria ser reparada. E depois, Tomás de Aquino explica que essa reparação dessa natureza corrompida deve acontecer porque a bondade divina quanto ao bem excede a capacidade da criatura, e vai explicando pouco a pouco que, sem dúvida alguma, Deus, pelo excesso da sua bondade, resolve salvar o ser humano. Então, como vocês podem observar, Tomás de Aquino, ele coloca o drama da natureza humana, ao mesmo tempo a necessidade da reparação da natureza humana, e finalmente coloca a necessidade hipotética, né, como a gente costuma dizer em teologia, de que Cristo viesse para reparar essa ferida, né, essa grave ferida na natureza humana, que pode ser chamada de corrupção, né? Natureza corrompida, mas não totalmente. Então, Tomás de Aquino vai dizer que realmente é o Deus encarnado, ou seja, Jesus Cristo, que pode reparar, salvar a natureza humana. A partir do capítulo 200, o 201, ele vai falar de outras causas da encarnação de Deus. Depois ele vai rebater vários erros. No 102, o erro de Fotino. No 103, o erro de Nestório. E assim vai, né? Então, como vocês podem ver, Tomás de Aquino trata de cristologia não só na Suma de Teologia, mas em outras obras. E a gente poderia falar demais. Só que chega, porque senão a gente não continua no principal foco, que é a mesma Suma de Teologia, como obra de maturidade de Tomás de Aquino, e nesses aspectos de soteriologia cristológica, tá bom? Então, dito isso, talvez seja interessante a gente ver como é que se organiza
a Suma de Teologia no que se refere à Cristologia. Tá? Então nós vamos trabalhar isso aqui agora, mostrar assim, um panorama geral. Então vamos lá, são 59 questões. Como vocês sabem, a Suma de Teologia, ela se divide em toda ela, né? A Suma de Teologia é como se fosse, já foi comparada alguma vez por alguém como uma espécie de arquitetura gótica, toda bem construída, modelada, perfeita, na qual nós se distingue claramente 3 partes, né? A primeira parte, a segunda parte, a terceira parte da Suma de Teologia, sendo que a segunda parte, Tomás de Aquino dividiu-a em outras 2 partes, e por isso nós falamos de primeira parte da segunda parte e segunda parte da segunda parte. Em latim, prima secunde, e a segunda parte nós chamamos de segunda secunde, né? Secunda secunde. De tal maneira que em latim fica prima pars, prima secunte, secunda secunte e tertia pars. É na terceira parte que Tomás de Aquino trata da soteriologia e cristologia em 59 questões. Toda a Suma de Teologia, Tomás de Aquino a organiza em questões. Cada questão tem vários artigos e cada artigo tem uma estrutura própria. Em primeiro lugar, Tomás de Aquino propõe a tese contrária a que ele vai defender, apresenta os argumentos contrários à sua tese. Depois de apresentar os argumentos contrários à sua tese, ele joga assim um argumento de autoridade para provar a sua tese e finalmente desenvolve a sua tese na chamada resposta, Responde dicendum quod. Assim começa a resposta magistral de Santo Tomás de Aquino em todos os artigos da Suma de Teologia. E depois que ele dá a sua resposta de mestre, de doutor, ele então rebate cada um dos argumentos contrários anteriormente apresentados. E aí se apresenta o ad primum ergo dicendum. Ao primeiro argumento contrário, responde-se que, e assim continua, ad secundum ergo dicendum. Então tem toda uma estrutura bem lógica a Suma, cada artigo de Tomás de Aquino, cada questão, a própria Suma de Teologia. Então nós fomos, digamos assim, de fora para dentro da Suma de Teologia. Então 3 partes, cada uma das partes composta de questões, cada questão composta de artigos, e cada artigo com a mesma estrutura sempre. Como se estrutura o artigo? Tese contrária, argumentos contrários à tese de Tomás de Aquino, argumento de autoridade favorável à tese de Tomás de Aquino, resposta desenvolvida de Tomás de Aquino, quer dizer, a sua própria tese, e finalmente as respostas às objeções à sua tese. E assim vai, Tomás de Aquino, em artigos e artigos, tantíssimos artigos, nós poderíamos dizer, porque é uma obra monumental. Então, na parte de Cristologia, são 59 questões que obedecem uma ordem mental rigorosa, desde a conveniência da encarnação até o mistério pascal e o poder do Cristo glorioso. Nesse recorrido, Tomás de Aquino estuda o mistério da união hipostática, ou seja, o mistério de que a segunda pessoa da Santíssima Trindade uniu a si uma natureza humana. Eu queria parar só um pouquinho nessa questão da união hipostática. A união hipostática é um dogma de fé e significa que Jesus Cristo é uma pessoa em 2 naturezas. E é muito importante reafirmar isso hoje em dia, tá? Porque há teologias por aí que
que insistem em afirmar que em Jesus Cristo há duas pessoas, uma pessoa humana e uma pessoa divina. Esse é um erro que já foi condenado no Concílio de Éfeso no ano 431, tá? Então, em Cristo não existe uma pessoa humana. O que existe é uma natureza humana. Essa natureza humana, ela está unida na única pessoa que há em Cristo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Pensem comigo. Há um só Deus em três pessoas. A primeira pessoa é o Pai, a segunda pessoa é o Filho, a terceira pessoa é o Espírito Santo. O Pai, todo ele é Deus. O Filho, todo ele é Deus. O Espírito Santo, todo ele é Deus. Precisamente porque cada uma das pessoas, cada uma delas, toda ela, cada pessoa é Deus, então não pode haver três deuses, mas um só Deus. Porque aquilo que é o Pai, Deus, é o Filho, Deus. Então quer dizer que o Pai está contido no Filho, o Filho está contido no Pai, mas são pessoas diferentes. E o mesmo se diga do Espírito Santo com relação ao Pai e ao Filho, e do Pai e do Filho em relação ao Espírito Santo. Ou seja, a totalidade da divindade em cada uma das pessoas da Santíssima Trindade, isso faz com que não haja três deuses, mas um só Deus, ainda que sejam três pessoas. Bom, então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não são três deuses, mas um só Deus em três pessoas. Quem se encarnou? Ora, encarnou-se a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho. O Filho se fez homem. Pois bem, quando o Filho se fez homem, ele tomou para si uma verdadeira humanidade. O que significa uma verdadeira humanidade? Que ele é perfeito homem, ou seja, ele tem carne real e tem uma alma igualmente real. Quer dizer, a alma de Cristo foi criada para ser a alma de Cristo. E o corpo de Cristo é tirado da humanidade de Maria. Quer dizer que é uma carne real, né? Então, o problema está aqui, que onde há união entre corpo e alma, normalmente, então aí existe uma pessoa. Quem sou eu como pessoa? Precisamente isso, a união de corpo e de alma espiritual. A união de um corpo e de uma alma espiritual. A isso nós chamamos de ser humano, de pessoa humana. Só que acontece o seguinte, nós, como pessoas humanas, portanto, formados de corpo e alma espiritual, nós existimos por causa de um ato de ser que conserva tudo isso, que é essa união, esse composto corpo material e alma espiritual. Só que esse ser que conserva tudo isso em nós é um ser participado, né? Ou seja, nós não somos o ser, porque o ser é Deus. Mas nós participamos do ser, quer dizer, nós somos criaturas. O ser que está em nós é um ser criatural. Em Cristo não é assim. Ou seja, o ser que sustenta a humanidade de Cristo, isto é, o ser que sustenta essa composição corpo real e alma espiritual em Cristo, não é um ser criatural, não é um ser participado, mas é o mesmo ser com o qual Deus é. Isso faz com que em Cristo não haja duas pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana, mas haja
uma única pessoa, a divina, que é a que tem o ser, ou mais precisamente, aquela que é o ser. O ser da pessoa divina sustenta essa união entre a humanidade, da humanidade com a divindade. E precisamente porque também o composto, a composição corpo e alma na humanidade de Jesus Cristo, ou seja, a humanidade de Jesus Cristo é uma composição de corpo e de alma, essa composição é sustentada pelo mesmo ser da pessoa divina e não é sustentada por um ser criatural. O que é criatural em Cristo? O corpo e a alma. Mas o ser que sustenta a união de corpo e de alma não é criatural. É o próprio ser de Deus. Ou seja, a humanidade de Cristo está unida na pessoa do Filho de Deus. A palavra grega que significa pessoa é hipóstasis. E por isso nós falamos da união hipostática. Hipóstasis é pessoa. Então a união hipostática é a união da natureza humana na pessoa do Verbo divino. De tal maneira que esse mistério da união hipostática é o mistério que afirma que em Jesus Cristo há uma única pessoa, que é a divina, em duas naturezas, a saber, a natureza divina e a natureza humana. Ou seja, Jesus Cristo é perfeito Deus e é perfeito homem. Ora, se por absurdo a humanidade de Jesus Cristo formasse uma pessoa diferente da pessoa do Verbo, então imaginem só, depois da ressurreição, na ascensão, a humanidade de Cristo voltou, ou melhor, a humanidade de Cristo subiu aos céus, a Santíssima Trindade. Ora, se a humanidade de Cristo fosse uma pessoa, então uma pessoa introduzida na Trindade, uma nova pessoa introduzida na Trindade, faria do mistério da Santíssima Trindade o mistério da Santíssima Quadrade. Ou seja, existiria a pessoa do Pai, a pessoa divina do Filho, a pessoa humana do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Mas isso é herético, isso é um erro contra a fé católica. Porque a fé professa um só Deus em 3 pessoas e não em 4 pessoas. Portanto, é muito importante manter a fé que diz que em Jesus Cristo há uma única pessoa, não 2 pessoas. A dualidade é nas naturezas, não na pessoa. Como vocês estão notando, esse assunto tem sua complexidade e mereceria várias aulas, para entender melhor, especialmente as discussões aí do século IV entre São Cirilo de Alexandria, Nestório e depois a explicação de São Leôncio de Bizâncio e também, principalmente, do Concílio de Nicéia do ano 431. Não temos tempo para expor tudo isso aqui, mas é interessante observar que quando Tomás de Aquino fala do mistério de Cristo, ele vai então estudando o mistério da união hipostática, da união hipostática dessa maneira clássica, As cristologias que não querem estar em comunhão com a fé do Concílio de Calcedônia do ano 451 e do Concílio de Éfeso do ano 431, normalmente afirmam que em Jesus Cristo há 2 pessoas, mas essa não é a fé da Igreja, Por isso é importante manter o mistério da união hipostática tal qual sempre acreditou a Igreja, Também na Suma de Teologia, na Soteriologia e Cristologia de Santo Tomás de Aquino,
nós encontramos um tratado sobre a graça de Cristo, o conhecimento de Cristo enquanto homem, o que Cristo conhecia enquanto homem, o poder da alma de Cristo, o poder da vontade de Cristo, o poder das operações de Cristo. Tomás de Aquino trata sobre a oração de Cristo, o sacerdócio de Cristo, entre outros grandes temas. E é dentro da soteriologia, cristologia, que Tomás de Aquino fala de Maria. Quer dizer, na mente de Tomás de Aquino não existe um tratado de mariologia, mas se fala de Maria quando se fala de Cristo. Qual é o lugar de Maria na estrutura da mente teológica de Tomás de Aquino? É no mistério de Cristo, né? É no mistério de Cristo. É o mistério de Cristo que ilumina o mistério de Maria. E o mesmo se pode dizer da Igreja. Tomás de Aquino não tem um tratado sistemático sobre a Igreja, mas tratando de Cristo, falando sobre Cristo, ele fala sobre a Igreja. Como vocês sabem, Cristo projeta a sua luz sobre Maria e projeta a sua luz sobre a Igreja. E como sabem também, Maria e a Igreja são duas realidades muito próximas, né? Muito próximas. Em teologia, Maria é a figura da Igreja. Maria é a primeira crente, é a primeira que acredita, né? Maria, por exemplo, no Apocalipse, capítulo 12, os exegetas debatem-se para descobrir quem é aquela mulher do Apocalipse. É Maria ou é a Igreja? Creio que, na verdade, sejam as duas coisas, as duas realidades. Tanto é Maria, quanto é a Igreja. Mas, enfim, vamos deixar esse tema para os exegetas, né? Para a exegese bíblica. Bom, então, num segundo momento, a partir da questão 27, Santo Tomás de Aquino começa, então, estritamente, digamos assim, a sua soteriologia, por mais que toda a sua perspectiva tenha sido soteriológica, contemplando, então, como eu já disse, Maria na obra da salvação, depois estuda a concepção e o nascimento de Jesus e os diversos mistérios da sua vida terrena, até chegar ao mistério pascal. Chama a atenção que das 59 questões da Suma de Teologia dedicadas à soteriologia, cristologia, ele dedique praticamente... ele dedica a questão 46, 47, 48, 49 e 50, 5 questões à paixão de Cristo. Tomás de Aquino era um grande contemplativo da paixão de Cristo. E dizia que aprendeu mais no livro da paixão de Cristo do que em todos os demais livros, né? Era realmente um desses homens que fazia teologia de joelhos, em oração, de maneira piedosa, né? Era um homem que tinha uma douta piedade e uma piedade douta. Não à toa, Santo Tomás de Aquino foi chamado o mais sábio entre os santos e o mais santo entre os sábios, né? E também é interessante observar essa quantidade de questões ao falar da paixão de Cristo para observar mais uma vez como Tomás de Aquino dá importância ao mistério da salvação. Na Suma de Teologia, a ressurreição e a ascensão de Jesus são tratadas como capítulos de eternidade, capítulos da eternidade no sentido mais estrito. O sentar-se de Cristo à direita do Pai, na questão 58, o poder judiciário de Cristo, que se estende inclusive aos anjos, na questão 59. E assim vai, né? Tomás de Aquino, ele realmente, no conjunto da sua obra, tudo provém de Deus, é o que nós chamamos de exitus, a saída de todas as coisas a partir de Deus, e tudo acaba voltando para Deus, é o reditus. Ou seja, o mistério da encarnação é o êxito, a saída não somente do homem para Deus, mas é o êxito, a saída de Deus na história da salvação, para fazer com que o ser humano, corrompido, porém não totalmente, mas corrompido, volte reditus, para que volte em Cristo, no Salvador, ao Pai, a quem seja toda honra e toda glória. O retorno da humanidade a Deus expressa exatamente
a salvação cuja iniciativa quem tem é Deus. Toda a vida de Cristo, na visão de Santo Tomás de Aquino, é salvadora. A entrega de Cristo em obediência e ao amor ao Pai é uma realidade tão perfeita que o Pai recompensa Cristo salvando-nos, já que esse é precisamente o objetivo que Jesus dá aos seus sofrimentos, a nossa salvação. Bom, e como restam já poucos minutos para a gente terminar essa aula, essa conferência, eu queria dar um exemplo assim bem concreto de como Tomás de Aquino trata um dos temas, né, cristológicos na Suma de Teologia, que é a questão da conveniência da encarnação, que praticamente o primeiro capítulo, né? É a questão 1, é a primeira questão, é a Suma de Teologia, terceira parte, questão 1, artigo 1, Utrum fuerit conveniens, Deum incarnare. Quer dizer, se era conveniente que Deus se encarnasse. Então, Tomás de Aquino, nessa primeira questão da Suma de Teologia, afirma que, assim como a bondade de Deus é o princípio da criação, também o é da encarnação. Todas as criaturas estão ordenadas à bondade de Deus, tanto por criação quanto pela redenção. O primeiro argumento contrário à encarnação que Santo Tomás de Aquino enumera nessa questão é o fato de que Deus é a essência da bondade, é o amor, e, portanto, em Deus tudo é perfeito, tudo é pleno, tudo é completo, e não há nenhuma necessidade de que Deus desborde amor para ser feliz ou para aumentar a sua bondade. Portanto, Deus não tem necessidade de um aumento da própria bondade através da encarnação, e, consequentemente, fazer-se homem não lhe era conveniente, uma vez que ele já era eternamente feliz, eternamente bom, e, além do mais, não tinha nenhuma obrigação de fazer-se homem para nos salvar. Então, parece que a bondade de Deus, apesar de ser difusiva, né, ou seja, querer ir ao encontro da humanidade, a bondade de Deus acaba sendo como que um impedimento para ir ao encontro da humanidade, uma vez que essa bondade já estava completa e, portanto, a encarnação não aumentaria nada a esta bondade, diz Tomás de Aquino. Mas ele resolve essa objeção ao dizer que a novidade e o aumento da bondade não se dão em Deus, mas nas criaturas. E para as criaturas é sim necessário receber a bondade de Deus. Pela encarnação, a criatura foi unida a Deus. Uma tal união com Deus é vantajosa para as criaturas. Implica que elas podem existir em um novo modo, o qual, evidentemente, aumenta a bondade das criaturas. Então, a encarnação não aumenta a bondade de Deus, que já é totalmente perfeita, mas aumenta a bondade nas criaturas. Daí que era importante que Deus se encarnasse. Então quer dizer que pela bondade de Deus, as criaturas alcançam a união com o próprio Deus. Mas agora, afirmado isso aí, a própria união acaba sendo um problema. Porque realidades diferentes não se podem unir, semelhante a como não podemos unir a água e o azeite. Ou também não podemos colocar uma cabeça de ser humano em um corpo de um cavalo. Não combina, não causa união. Vamos continuar com o nosso exemplo. A humanidade seria o corpo do cavalo. A cabeça de homem seria Deus. Então, nessa comparação, pobre comparação que estamos fazendo, porém serve para que entendamos alguma coisa a mais, para Tomás de Aquino, a simplicidade de Deus é de uma tal transcendência, que a composição das criaturas acaba sendo como que um argumento contrário à encarnação.
É como se a composição das criaturas fosse precisamente o corpo de um cavalo e a simplicidade de Deus fosse a cabeça de homem. Fica difícil unir essas duas realidades. Santo Tomás de Aquino é consciente da indignidade do ser humano para receber um dom tão excelso e coloca então a conveniência da encarnação na excelência da bondade de Deus que quis unir a si o ser humano para salvá-lo. Ou seja, aquilo que aconteceu na encarnação é um autêntico milagre da bondade de Deus, superando qualquer absurdo, como é absurdo que um corpo de cavalo se una à cabeça de um homem. Então Deus supera o, entre aspas, absurdo, que Deus se faça homem para nos salvar. Quer dizer que o fato de Deus ter se feito homem é prova da sua bondade e também não deixa de ser um grande milagre produzido pela bondade e pelo poder de Deus. Muito bem. Aí vem um outro argumento contra a encarnação, a constituição do ser humano. No ser humano, há uma indignidade constitucional, porque o homem é pó e cinza, Gênesis 3:19, 18:27, mas também há uma indignidade moral, o pecado do ser humano. Quanto à indignidade constitucional, pensamos que já está respondida essa questão pelo que explicávamos anteriormente, né? Apesar da indignidade constitucional do ser humano, Deus quis, por bondade e poder, unir-se ao ser humano. Agora, quanto à indignidade moral que se encontra no ser humano por causa do pecado, Santo Tomás de Aquino distingue o mal de culpa e o mal da pena. Então, o mal da culpa é o próprio pecado. O mal da pena é o castigo merecido pelo pecado. O mal da culpa é coisa do ser humano e pronto. O mal da pena, que é o castigo, isso, segundo Tomás de Aquino, digamos assim, foi introduzido pela justiça de Deus para levar os seres humanos à sua glória. Certo? E nesse sentido, ainda que o mal de culpa não possa ser assumido estritamente por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não cometeu nenhum pecado, o mal de pena, ou seja, o castigo, sim pode ser assumido por Cristo, porque o castigo foi introduzido pela justiça de Deus. E se foi introduzido pela justiça de Deus, Cristo pode tomar sobre si. Agora, o pecado foi introduzido pela maldade do homem. Então, Cristo não pode pegar isso em sentido estrito, mas é pelo castigo que ele assume os nossos pecados. Ou seja, é o chamado sofrimento vicário de Jesus Cristo, a vicariedade do sofrimento de Jesus Cristo. Esse tema do sofrimento vicário é muito bem apresentado e pontualizado na obra de Santo Tomás de Aquino, e é preciso também, assim como é preciso tratar o tema da união hipostática com muito cuidado para não cair em erros, né? Assim também o tema do sofrimento vicário de Jesus Cristo é um desses temas apaixonantes da soteriologia que a gente tem que tratar com muito cuidado para não cair na substituição penal, que é uma doutrina luterana. Pela satisfação vicária, Jesus satisfez pelos nossos pecados, sofrendo por nós. Pela substituição penal, defendida por Martinho Lutero, Cristo teria sido uma espécie de bode expiatório no qual o Pai, irado, descarrega toda a sua raiva, e assim o Pai, ele fica satisfeito porque substitui os pecadores por o inocente e acaba com o inocente para satisfazer a justiça divina.
A substituição penal luterana é simplesmente uma aberração teológica, e se a gente tivesse tempo, nós íamos explicar isso com mais calma, né? Eu vou, logo, quem quiser aí acompanhar através do Instagram, do Padre F. Costa, meu Instagram, eu vou oferecer em fevereiro um curso sobre teologia protestante desde a perspectiva de Tomás de Aquino. Quer dizer, é como se eu colocasse Lutero e Calvino para dialogarem com Santo Tomás de Aquino. Então estejam atentos às informações lá no meu Instagram e vocês poderão acompanhar esse seminário. Creio que pode ajudar muito a entender esse tema da substituição vicária e tantos outros temas que a teologia católica debateu, discutiu, não é verdade? Então, Tomás de Aquino, finalmente ainda apresenta um último argumento contra a conveniência da encarnação, que é o que nos assombra até os dias de hoje. Até os dias de hoje, ver naquele pequeno corpo que é o menino Jesus, especialmente no Natal, que nós celebramos há pouco, naquele pequeno corpúsculo, pequeno corpo, se vê o Deus que governa todo o universo e que não pode ser contido pelo universo inteiro. Mas pensar na encarnação como se fosse uma infusão de Deus na carne humana é um erro a ser evitado. Por outro lado, essa mentalidade combina com a razão humana, que tende a ver as coisas sempre de maneira bem material. E, contudo, a união de Deus com a humanidade deve ser contemplada na ótica do poder e da bondade de Deus. Deus pôde criar do nada. Deus que pôde criar do nada não poderia assumir um corpo para si? O poder de Deus, força motriz da criação, o é também da encarnação, ou seja, a bondade de Deus é causa eficiente de tudo o que foi criado e também é causa dos acontecimentos salvadores. Como o nosso tempo está acabando, Santo Tomás de Aquino conclui que aquilo que foi conveniente, que foi conveniente, de fato foi conveniente que Deus se encarnasse, já que a união de Deus com a humanidade manifesta a perfeição da bondade divina, a qual não somente comunica-se, mas difunde-se de maneira mais nobre, mais excelsa, mais excelente. Deus, quando faz algo, fala sempre da maneira mais perfeita, segundo a natureza daquilo que é feito, já que ele não sabe trabalhar de maneira incompleta, imperfeita, menos excelente. Não combina com a perfeição e com a sabedoria e com a bondade divina que Deus faça coisas sem empenhar-se totalmente naquilo que faz. Sendo assim, deve-se afirmar que Deus produz sempre o melhor na criatura que sai de suas mãos poderosas, porém sempre de acordo com a essência dessa criatura, portanto, contando com a limitação da própria criatura. Consequentemente, os defeitos nas criaturas devem ser estudados desde outras perspectivas que não a ação bondosa e perfeita de Deus. Enfim, nós poderíamos continuar aqui trabalhando tantos outros temas de soteriologia e de cristologia e, no entanto, espero que essa conferência anime aqueles que me acompanharam, que nos acompanharam aqui até o momento, a começar a frequentar essa cristologia de Santo Tomás de Aquino. Eu aconselho, através da própria Suma de Teologia, um artigo depois do outro, um artigo cada dia, tentando entender, tentando compreender, e quem sabe o livro do Padre François Costa, meu livro do ano 2020, publicado pela Cultor de Livros, possa ser uma ajuda nessa aventura maravilhosa do conhecimento de Jesus Cristo. Conhecer Jesus Cristo é conhecê-lo e amá-lo, é esse réditus que cada um de nós, auxiliado pela graça de Deus, pode fazer, uma vez que Deus já ofereceu o seu exitus, saiu de si mesmo para entregar-se a nós. E nós podemos sair de nós mesmos para entregar-nos a Deus, na aventura teológica, através do conhecimento e do amor da pessoa salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo.